Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eis Fábio Costa, o seu Mr. Mickey. E nesse novo vídeo dessa nossa pequena série sobre como jogar o seu Fate sem precisar dos dados Fate, para caso você não tenha, vamos falar sobre uma alternativa que ela lembra um pouco a anterior, que é você utilizar dados D6, só que sem precisar de transformar os seus dados D6 em dados Fate. Aqui você vai utilizar eles puros, clean, sem mexer. A vantagem desses métodos que eu vou mostrar é que você pode utilizar eles não apenas com dados de pontinhos, mas com os dados D6 numerados, como no estilo que você tem de outros jogos. O primeiro que a gente vai tratar é o estilo que ele foi apresentado no Ferramentas de Sistema, com o nome de D6-D6. Ele é bem similar com a alternativa que eu vou apresentar a seguir, que é você utilizar pares de dados. Por quê? Porque você vai utilizar, no caso do D6-D6, dois dados. Eles têm que ser distinguíveis. Então pode ser, por exemplo, no caso eu estou aqui com dois dados de cores diferentes. No caso, por exemplo, você pode usar por tamanho, tipo um dado maior ou um menor, um dado que é de pontos e um que é numerado, não interessa. Eles têm que ser distinguíveis. Por quê? Porque você vai escolher um deles como positivo, um como negativo. Vai rolar os dois, subtrai um do outro. O resultado final é isso. No caso, eu vou escolher como negativo vermelho, por motivos aleatórios. E o positivo vai ser o meu verde. Para facilitar, como eu não tenho espaço para utilizar um dice tray ou coisa do gênero, eu vou utilizar minha caixinha roladora de dados do 13ª Era. É um dos itens não Fate que eu mais gosto. Eu acho muito bacaninha esse dado. Chacoalhando, chacoalhando. E eu vou utilizar meu celular para vocês verem o resultado final. Lembra que eu falei que o negativo era o vermelho? Então, o vermelho deu 3 e o verde deu 5. O verde positivo, 5 menos 3, dá mais 2. Se fosse ao contrário, o verde fosse o negativo e o vermelho positivo, você teria um resultado de menos 2. Você vai me perguntar, qual é a desvantagem, qual é a vantagem que você tem de utilizar esse método? Obviamente, você precisa apenas de 2 dados, você não destrói os seus dados. Parte ruim, no meu ponto de vista, é que ele tem um problema de curva. Ele não faz aquela curva de sino tradicional que as pessoas conhecem. Ela faz um pouco mais parecendo um V. Ele tem uma tendência menor de sair resultado mediano, que não simula tão perfeitamente o dado Fate, que a tendência de todos os dados Fate é você estar entre mais 1 e menos 1, tendendo a 0. Isso aí a gente já falou em Fate Masters e rolando mais 4 sobre isso. Então eu não vou entrar muito nisso, mas qualquer coisa, vai em ndice.com e digita lá para fazer a pesquisa de rolamento de dados. Isso aí também você encontra se você baixar o Field, se encontra por aí a cópia em português, que eu fiz a tradução, ou em inglês, em greyghostgames.com. Então acho que ele tem um problema que ele não tende tanto a 0 o resultado, ele fica muito mais aleatório. Como eu disse, ele faz mais um V, ele não faz aquela curva, a curva gaussiana, a curva de Bell, curva sino que vocês vão ouvir falar. No Field, ele apresentava um método para corrigir isso, para tentar chegar o mais próximo possível da probabilidade de um rolamento de 4 dados Fate, no caso 4 dados Field, que era usar pares de D6. Esse é um método que ele é um pouquinho difícil de explicar, mas como é um vídeo, talvez facilite. Você vai usar 4 dados de 6 faces.
com as mesmas características do D6 menos D6. Ou seja, você vai formar um par e outro par. Eles têm que ser distinguíveis, como no caso do D6 menos D6. E eles têm que ser similares no par. Então, por exemplo, o positivo meu vai ser o verde. Então, os dois dados positivos têm que ser verde. O negativo é o vermelho. Então, os dois dados têm que ser vermelho. Aí, se fosse numerados, numerado com ponto. Então, por exemplo, esse dado seria positivo. Então, teria que ser, os dois dados positivos teriam que ser dados de ponto. E dados numerados, os dois negativos. Enfim, eles têm que ser idênticos nesse quesito. Eu vou explicar demonstrando. Coloquei dentro da caixinha do 13ª era. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Voltamos para o meu celular como webcam. E aqui. No caso, a gente teve os dados negativos 3, 3. Tivemos dois dados negativos como 3. E o dado positivo como um 3 e um 2. A parte importante aqui é o seguinte. Você vai pegar e desconsiderar todos os dados que rolarem, menos os dados que tiverem o menor valor. No caso aqui, foi um 2 do par positivo. Então, foi um rolamento de mais 2 aqui. Agora imagine que, ao invés do 2, nesse exemplo que a gente teve, foi até interessante o jeito que ele caiu. Eu vou voltar aqui. Se ao invés do 2, tivesse rolado um 4, quem ia sair? Ia sair o 4. No caso, se tiver pelo menos um dado positivo e pelo menos um dado negativo com o valor menor, você considera como um resultado 0. Beleza? No caso, teria pelo menos um dado positivo 3 e um dado negativo 3. Então seria um mais 0. E se a situação fosse, por exemplo, os dois dados verde tivessem saído 4? Separou, teria saído um resultado de os dois dados negativos com menos 3. Você não somaria os dados, você consideraria como menos 3. Entender? O processo é simples. Role os pares, tire os dados, todos os dados, menos os que tiveram menor valor, verifica se teve pareamento, se teve pelo menos um dado em cada um dos pares com o mesmo valor. Se teve, 0. Se não, o menor valor tendendo para aquele sinal, positivo ou negativo. Esse rolamento realmente ele não é dos mais intuitivos de explicar. Mas eu falo pela minha experiência enquanto narrador de field e de fate sem dados fate. Ele é um método que depois que você pega, engrena ele é muito intuitivo, ele é muito rápido. E ainda tem sempre aquela vantagem de você poder fazer isso com qualquer jogo de War. Até porque vocês estão sempre utilizando pares de dados. Então você pode pegar dois dados do ataque, dois dados da defesa do War e mandar bala. Um problema curioso de você utilizar essa metodologia é que você pode sempre obter um resultado de menos 5. Você pode obter um menos 5. É um mais ou menos 5. Aí fica a critério de você, enquanto narrador, aceitar ou não a validade de um mais 5 ou menos 5. Eu, particularmente, como eu utilizo muito o sistema de pares de dados, eu aceito o mais 5 ou menos 5 porque a chance de você obter esse valor na casa de 0,01%. Ou seja, é uma chance de você... A cada 10 mil rolamentos, você tem a chance de sair um desse. Mais 5 ou menos 5. No D6 menos D6, a probabilidade de um mais 5 ou menos 5 é um pouco maior. Aí fica a critério de cada narrador se vai aceitar ou não o mais 5 ou menos 5 como forma de rolamento.
Como eu disse, a grande vantagem dessas metodologias, desses métodos é que você não precisa destruir seus dados, e você pode utilizar dados numerados, principalmente se você joga Shadowrun, 3DT e outros sistemas que usam muitos D6. Você provavelmente tem vários D6 da mesma cor que você possa parear, ou então você possa utilizar com essas distinções. A desvantagem é aquilo que a gente disse. No caso do você tem o mais 5 menos 5, no D6 menos D6 você não tem a mesma distribuição de resultados que teria em 4DF. E no pares de D6 você tem a questão de que ele é um pouco contra-intuitivo de imediato. Particularmente eu gosto muito do pares de D6, mas acho que o D6 menos D6, dependendo do estilo de jogo, pode até ser melhor por apresentar resultados mais heróicos, não tão tendente ao zero. Devido como ele faz a curva meio em V, ele não tende tanto ao zero. A distribuição dele não é tanto nos valores medianos. Então, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Eu vou procurar outros métodos, também vamos falar mais pra frente de aplicativos para Android. Para Android, é o que eu posso falar, porque eu não tenho um iPhone. Fica a dica aí se alguém quiser me dar um iPhone. Então, acho que por hoje é só, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!